O mercado vai voltar a olhar para a BB Seguridade depois desse bom resultado? Será que a BB Seguridade continua descontada? Nesse vídeo eu vou passar todo o resumo do resultado de 2025 da BB Seguridade e também algumas projeções para 2026, porque a BB Seguridade, além de soltar esse forte resultado, também soltou um guidance para 2026. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Primeiramente, vamos passar aqui pelo resumo do resultado da BB Seguridade. Ela reportou um lucro em 2025 de 9,1 bilhões, um crescimento de 11,4% em relação a 2024. Mais de 7 bilhões de lucro operacional, que é o lucro que não vem do seu resultado financeiro, o lucro que não vem de juros, com um crescimento de apenas 2,1%. Mais a seguir vou destacar os motivos desse lucro não ter crescido tanto assim. O resultado financeiro foi de 2,1 bilhões, mais 61% de crescimento em relação a 2024. Ela destaca que distribuiu 8,7 bilhões de reais em dividendos. Isso com um payout de 96%, que obviamente é um payout um pouco mais elevado do que períodos passados, onde a seguradora, em média, distribuiu por volta de 85% de payout. Olhando para o lucro gerencial recorrente e também seu resultado financeiro, vocês podem ver esse crescimento de 11% aqui no lucro recorrente em relação a 2024, e o resultado financeiro que foi de mais de 2 bilhões, o que corresponde a mais de 22,8% do resultado total da seguradora. E olhando para 2024, onde esse resultado financeiro correspondeu apenas a 15,8%. Isso aqui, obviamente, vem em decorrência dessa alta da Selic, onde a Selic média ficou em mais de 14%, o que favoreceu também esse forte crescimento do resultado financeiro da seguradora. E olhando para os prêmios emitidos da parte seguros da seguradora, que é a sua principal linha de receita, vocês podem ver o porquê o resultado operacional não cresceu de uma forma tão acelerada quanto o resultado financeiro. Porque os prêmios emitidos caíram em 9% em relação a 2024, o que vai fazer, obviamente, uma redução também do resultado financeiro olhando para o longo prazo, porque esses prêmios emitidos ficam parados em renda fixa esperando os sinistros acontecerem. Enquanto esses sinistros acontecem, existe uma rentabilidade ali potencial desse dinheiro parado. E obviamente, com menos prêmios emitidos, também tem menos prêmios retidos. Então teve uma queda de 4% dos prêmios retidos. E vocês podem ver que quem foi que mais bateu no resultado operacional decorrente de seguros foi a parte do seguro rural, que teve uma queda de mais de 11% em relação a 2024. O seguro de vida teve uma queda de quase 1% e o prestamista uma queda de 15%. Várias linhas de prêmios emitidos da parte de seguros da BB Seguridade tiveram quedas de prêmios emitidos. E obviamente isso vai bater um pouco mais no resultado operacional da seguradora nos próximos anos. E a parte de previdência, que também é uma boa linha de receita da seguradora, teve uma queda de 24% nas contribuições por conta desses novos impostos em relação aos planos de VGBL, e vocês também podem ver que a taxa de gestão desses fundos tiveram uma queda por conta da grande concorrência do mercado. Esses fundos têm que colocar uma taxa de gestão mais competitiva para conseguir concorrer, e o lucro líquido recorrente dessa parte de previdência teve um crescimento de 23%, que mesmo com todos esses cenários negativos, a carteira de investimentos da Brasilprev é bastante robusta. Vocês podem ver que em dezembro de 2025 ela fechou com 466 bilhões de reais sob gestão. Isso teve um incremento de 23% do lucro em relação a 2024, fechando em um lucro de quase 2 bilhões em relação a esse tipo de operação. Então é bastante relevante também no lucro operacional da BB Seguridade. E em relação ao guidance, as estimativas da BB Seguridade para o lucro dela de 2025, vocês podem ver que na parte de previdência de planos de PGBL e VGBL, eles realizaram bem dentro do esperado pelo guidance, 9,3%, e o mínimo era de 9% de crescimento. Em relação aos prêmios emitidos, eles erraram e bastante feio. Eles esperavam uma queda de apenas 4% nos prêmios emitidos da Brasilseg e tiveram uma queda de quase 9%. Então foi bem mais desastroso do que eles esperavam. Em relação ao resultado operacional, ficou bem em linha com o que eles esperavam.
mesmo com esses prêmios emitidos caindo de uma forma mais acelerada no curto prazo. Porque existe um certo efeito de empilhamento dos prêmios emitidos antigos que ainda vão gerando receita para a seguradora. Então ela não vai sofrer de uma vez no curto prazo, caso esses prêmios emitidos caiam como vem acontecendo. Isso vai acontecer de uma forma mais gradual ao decorrer do tempo. E para 2026, a BB Seguridade soltou seu guidance. Vocês podem ver que eles esperam um crescimento do PGBL e VGBL entre 8 a 11%, principalmente por conta de novos aportes e crescimento também das reservas. Os prêmios emitidos da Brasilseg, eles esperam uma queda de 3% e um crescimento de 2%, então eles já veem certa melhora, o que é bastante positivo para o mercado, e acredito que é por isso que o mercado está um pouco mais animado, mesmo desse resultado um pouco morno. Tudo bem, foi um lucro bem forte em relação ao ano passado, mas grande parte desse lucro veio do resultado financeiro. O resultado operacional ainda apanhou bastante. Esse guidance de prêmio emitido, se for composto, se for realizado ao decorrer do ano, o mercado vai começar a se animar ainda mais para a seguradora, porque só nesse guidance já dá para ver que a própria seguradora já espera uma melhora dos prêmios emitidos. Mas como eu falei que a piora não afeta fortemente o curto prazo, a melhora também. Então, o resultado operacional não decorrente de juros vai ter ainda uma queda de 7% a 3% de queda, é o estimado pela seguradora. A seguradora já vê o resultado operacional fraco, mas acredita que para os próximos anos deve sim ter uma melhora do resultado operacional. Vamos ver com as análises de desempenho mensal que a BB Seguridade vai reportar para os próximos meses. Aí eu fiz uma estimativa pelo Guidance de 2026. Eu utilizei o piso do Guidance e o teto do Guidance em relação ao resultado operacional não decorrente de juros. Eu estimei que o lucro operacional da seguradora vai cair o piso todo, menos 7% em relação a 2025. Isso vai nos gerar 7 bilhões 714 milhões de reais. Aí eu somei esse lucro operacional mais um resultado financeiro. Eu descrevi que vai ser mais ou menos 15% do lucro total, por conta que podemos ter uma Selic bem parecida com 2024. E vocês viram lá no início do vídeo que o resultado financeiro de 2024 foi mais ou menos 16%. Então eu coloquei até um pouco mais pessimista. Então podemos fechar 2025 com uma estimativa bastante pessimista com o piso do guidance de 8 bilhões e 871 milhões de lucro líquido total. Esse seria o lucro com as estimativas mais pessimistas em todos os cenários, com a queda da taxa de juros e o piso do guidance. E essa queda da taxa de juros é até bastante forte, porque se for pegar a taxa de juros de 2024, ela ficou em média ali nem 12%. Então é uma estimativa bastante pessimista. E olhando para a parte do teto do guidance, 3% de queda do lucro operacional, isso nos dá 8 bilhões e 46 milhões. Somando isso a 15% de resultado financeiro, nós podemos fechar 2026 com 9 bilhões 253 milhões de reais. Então é um resultado ainda acima do que é o esperado pelo mercado. Talvez seja por isso que o mercado ficou um pouco mais otimista, principalmente olhando para esse guidance e projetando um pouco dessa forma. Vocês podem ver que todas as premissas foram bastante pessimistas nesses meus cálculos. Eu coloquei isso aqui na planilha, então vocês podem ver aquele piso do guidance de 8 bilhões 871 milhões, com payout de 85% e um lucro por ação de 4,57, nós temos um dividend yield de 10,4% nas cotações atuais de 38 e 15, e isso nos dá um dividendo por ação de 3,88. A seguradora estaria com um PL hoje de 8,17. Se acontecer o teto do guidance, o lucro operacional melhorar de uma forma mais acelerada, assim como pode acontecer, já que os prêmios emitidos estão tendo uma certa melhora, como vocês viram no guidance, então a seguradora pode fechar com lucro líquido de 9 bilhões 253 milhões e no payout de 85%, isso nos dá um lucro por ação de 4,77, um dividend yield de 10,84 nas cotações atuais. O PL estaria hoje em 7,84. Então é bastante baixo para o PL histórico da seguradora. Como vocês podem ver aqui, o PL médio da seguradora nos últimos anos ficou na faixa de 13 a 14%. E estamos a um desvio padrão abaixo das médias. Agora subiu um pouco dessa faixa, mas ainda estamos bem abaixo das médias em relação ao PL histórico da seguradora. Obviamente que tem motivo por conta do lucro estar um pouco mais estagnado por conta dessa piora dos prêmios emitidos. Mas não quer dizer que isso vai durar para sempre. A BB Seguridade anunciou o dividendo que vai ser pago no dia 2 de março, com a Datacom para dia 12 de fevereiro. O dividendo por ação atualizado pela Selic, eles já deixaram aqui a atualização, vai ficar em 2,58 por ação. Eu já até calculei, isso vai nos dar 6,78% de dividend yield na cotação atual
de R$ 38. Então vocês podem ver que é um dividendo bastante gordo para uma seguradora que está com o lucro até de lado. Então, esse é um motivo que o mercado pode ficar até animado com a seguradora, porque o carrego da ação é bom. Você está recebendo ali entre 10% e 11% de dividend yield para esperar o resultado melhorar. Com a possível melhora, quem segurou e esperou e teve paciência vai colher bons frutos no futuro. Então, qual é o meu preço justo pelo modelo de Gordon? Eu gosto sempre de passar aqui para relembrar os senhores dessa fórmula de modelo de Gordon, que é uma fórmula de valuation bastante útil. O preço justo da ação é basicamente o dividendo por ação do próximo ano, dividido pelo custo de capital ou retorno exigido, menos a taxa de crescimento do lucro por ação. A minha planilha já calcula isso automaticamente para mim. Uma taxa de crescimento de 6%, eu fui bastante pessimista aqui nesses cálculos. Eu coloquei basicamente que o lucro vai só crescer a inflação, e vocês podem ver que mesmo com cenários bastante pessimistas, o lucro da BB Seguridade ainda pode crescer mais do que isso, olhando para o longo prazo. Mas vamos colocar uma premissa bastante pessimista aqui. Dividendo por ação de 3,88, que seria aquele piso do guidance, e um custo de capital ou retorno exigido de 15%, ou IPCA mais 9% em média, nós temos um preço justo pelo modelo de Gordon de R$ 43. Então, mesmo depois dessa toda alta, mesmo com prêmios emitidos caindo, a seguradora ainda tem uma grande margem de segurança, na minha opinião. Vocês podem ver que é quase 13% de margem de segurança, mesmo com vários pontos negativos em relação ao balanço no curto prazo. E é o que eu sempre falo, senhores, é curto prazo e é renda variável, não tem como garantir nada, mas esse é o que a fórmula do preço justo de um modelo de Gordon pode mostrar para a gente. Isso aqui em relação aos 15%, que seria com um corte de juros e também uma reprecificação dos títulos públicos de longo prazo, principalmente os tesouros de 10 anos. Então, com o corte de juros, o mercado exige um retorno menor. Não tem nada com segurança pagando mais que aquilo. O custo de capital, ou retorno exigido, cai junto com a taxa de juros e também os títulos de longo prazo. E com o crescimento de 8% e também com a queda de juros para 13%. Uma taxa de crescimento de 8% e o custo de capital, como eu falei, de 15%, que seria 2% de prêmio de risco para estar investindo em renda variável. O preço justo pelo modelo de Gordon com um leve crescimento acima do que vem acontecendo. Nós temos uma possível reprecificação do papel para a faixa dos R$ 55, caso tenha uma melhora dos prêmios emitidos e do balanço da seguradora. Então o mercado pode ficar bem mais animado do que já vem acontecendo. Então, 45% de margem de segurança. Isso seria a mesma coisa que exigir um retorno de inflação mais 9%. E olhando para a parte gráfica da seguradora, eu já falei isso em diversos vídeos, a seguradora vem seguindo esse longo canal de alta. Quando aconteceu essas quedas aqui, eu falei que parecia sim um grande fundo, deu até um fundo duplo aqui pela análise gráfica, e também um toque no fundo do canal. E esse toque no fundo do canal pode levar novamente a novas máximas no topo do canal, assim como já aconteceu no passado. Vocês podem ver que basicamente o mercado, enquanto nada acontece, enquanto nada melhora de resultado, ele vem lateralizando e vem acumulando aqui durante o canal. Então, podemos sim, no futuro próximo, chegar ali no valor justo da ação, que seria os R$ 43. E, incrivelmente, senhores, os R$ 43 basicamente é o topo do canal. Então, vocês podem ver que existem certas nuances entre a análise fundamentalista e até mesmo a análise técnica. Vários gestores do mercado do mundo inteiro olham para as duas coisas ao mesmo tempo. Existe sim bastante possibilidade de chegarmos, principalmente nesse FIBO aqui de 23,60, nos 40,53 para a ABB Seguridade. Somente desse forte rompimento aqui do FIBO, vocês podem ver que teve até grandes barras aqui, mostrando bastante força agora no curto prazo. Obviamente que isso pode acontecer de ter quedas aqui para os 76 e depois voltar lá para o topo do canal. Essas possíveis quedas, para quem quer montar posição, seria bem visto para pessoas que querem montar posição na seguradora, o que pode não acontecer se o mercado se animar demais e romper esse canal e seguir andando, assim como está acontecendo com o Caixa de Seguridade. Então é isso, pessoal, uma análise bem completa aqui de vários pontos em relação à seguradora, que vários pontos podem ser melhorados caso esses prêmios emitidos melhorem nos próximos meses. Então, se você é novo por aqui e gostou desse vídeo, já se inscreva no canal e deixa um comentário falando se você tem a seguradora na sua carteira, para eu saber. Eu, pessoalmente, não tenho BB Seguridade porque tenho uma forte posição em Banco do Brasil e ele detém 67%
da participação na BB Seguridade. Então, indiretamente, eu estou recebendo esses gordos dividendos no Banco do Brasil, mesmo ele apanhando nas cotações por conta do resultado ruim. Então, comenta aqui embaixo se você tem a seguradora na sua carteira e se você vem comprando, se você acha que está barata. Deixa o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.